Então, outros procedimentos, outras coisas foram acrescidas aí dessa rotina, levando em consideração também o nível de porosidade do seu cabelo, né? Para que você tenha o sucesso mais duradouro, que são a acidificação capilar, que a gente chama de a umectação capilar, que a gente chama de U, e o detox capilar, tá? Que todo mundo fala detox. Ou esfoliação capilar. Eles andam juntos. Então eu vou explicar um pouquinho de cada um deles, como que a gente usa, mas eu não vou dar as receitas aqui, tá? Na nossa próxima aula, como a gente vai falar sobre receitas caseiras, aí eu vou dar todos os jeitos e todas as receitas para cada etapa. Joia? Então vamos lá. A umectação, ela nada mais é do que aplicar uma pouca quantidade, tá, gente? Tem gente que embatuma o cabelo, não é? Pouca quantidade de óleo vegetal do couro cabeludo às pontas dos fios, tá? Você pode usar um óleo vegetal ou você pode usar um blend de óleos, uma mistura de vários óleos. O que a gente tem que lembrar, ou de manteigas vegetais também. Mas o que a gente tem que lembrar é que um óleo ou uma manteiga, para ser vegetal, tem que estar escrito no rótulo apenas o nome da planta, ou o nome da fruta, ou o nome da erva, enfim, tá? Não pode ter mais nada, não pode ter conservante, não pode ter acidulante, não pode ter, como chama? Pigmentos, não pode ter artificiais, não pode ter nada disso, tá? No produto. É só o óleo, só a manteiga, tá bom? E normalmente a gente compra isso em lojas de produtos naturais, né? Ou pela internet a gente acha aí com facilidade, principalmente as manteigas. Agora, os óleos vegetais mais comuns que o pessoal usa mais é o óleo de coco e o azeite de oliva, tá? O óleo de rícino, muita gente usa também, usa aquele de farmácia. Mas não dá pra gente saber, muitas vezes, qual a procedência desse óleo. Então, o ideal, para quem gosta de usar o óleo de rícino, é comprar um óleo de rícino natural mesmo numa loja de produtos naturais, tá? Fora que tem que lembrar que alguns óleos podem trazer problemas. Por exemplo, o óleo de alecrim e o óleo de rícino, eles podem... Aliás, o óleo de alecrim não é interessante para quem é hipertenso, por exemplo. O óleo de rícino, ele não é interessante para quem tá grávida, para quem tá amamentando. E pode trazer várias consequências. Eu, por exemplo, não uso o que me dá dor de cabeça, tá? Então você tem que tomar cuidado. Experimentou, viu que teve alguma reação estranha, troca de óleo, tá? Porque não é porque é natural que não vai te fazer mal, tá bom? Como tem aquele ditado que diz que a diferença do remédio e o veneno é a dose, então a gente tem que tomar cuidado, tá? No caso da umectação, você deixa esse óleo agir no mínimo 2 horas ou até noturnamente, né? E retira no dia seguinte. A umectação, ela é indicada, apesar dela ter sido um procedimento, vamos dizer assim, né? Um tratamento advindo da Índia, onde todas as indianas utilizam, né, para melhorar o crescimento do cabelo, a saúde do couro cabeludo. O uso dos óleos, principalmente aqui no Brasil, que é um país extremamente tropical, a gente normalmente indica mais para quem tem cabelos secos ou ressecados no couro cabeludo, tá? Porque esse tipo de cabelo vai se beneficiar mais com esse tratamento, tá? E a frequência pode ser 1 vez na semana no máximo, tá? Eu normalmente não faço 1 vez por semana, às vezes eu faço 1 vez a cada 15 dias, 1 vez por mês, eu sou bem aleatória com a umectação, tá? E já os couros cabeludos oleosos, como o meu e como de muitas outras pessoas, não necessitam fazer umectação capilar. Mas isso não quer dizer que você não pode fazê-la, porque, por exemplo, quem tem... Muitas pessoas, como eu, por exemplo, têm o couro cabeludo oleoso e as pontas ressecadas. Então, podem fazer a umectação, um tipo de umectação, como se fosse um tipo de umectação, apenas no comprimento dos fios, tá? E aí, deixar pelas mesmas 2 horas, depois lavar. Ou pode usar no couro cabeludo, se quiser usar óleo no couro cabeludo, óleos que são seborreguladores, né? O óleo de jojoba, por exemplo, é um seborregulador, ele
regula a oleosidade do couro cabeludo. Eu particularmente não uso mais por conta da minha dermatite, mas tem muitas pessoas que se adequam a isso, né? A gente sabe que o jeito de retirar a umectação mais fácil é o método CPE, né? Que é o umectar, você umecta o cabelo, depois passa um creme, dá uma pausa e enxágua, tá? Mas, segundo, tá, o que eu aprendi com o Bruno Dante, só o método CPE, ele não é totalmente viável e totalmente interessante para retirada dos óleos, tá? Por quê? Porque você pode ficar com vestígios de óleo impregnados no teu couro cabeludo, que podem te fazer mal futuramente. Então, o ideal, segundo o Bruno, e eu faço isso também, fazia, né, quando usava óleo no couro cabeludo, é fazer o CPE e depois dele fazer uma higienização no couro cabeludo, tá? Ou com shampoo sem sulfato ou com um condicionador com anfótero. Aí fica a sua disposição. Uma mão só e só no couro cabeludo para retirar os vestígios de óleo que fiquem lá, tá bom? Na verdade, o excesso de óleo que possa ter ficado impregnado no teu couro cabeludo. Em seguida, você condiciona apenas. Não precisa fazer outro tratamento porque você já fez um, tá? Então, na verdade, a umectação, ela é um tratamento interessante, mas não é obrigatório, tá? Você faz se você quiser, se você achar que se beneficia com ele, tá? E aí, no seu cronograma, você troca aí um ou outro tratamento de HN pela umectação, certo? Agora vamos falar da acidificação, que é uma das etapas mais importantes para o nosso cabelo, tá? Principalmente para quem tem cabelo poroso, porque ela serve para equilibrar o pH dos fios que são naturalmente porosos ou que ficaram porosos, como eu falei, por descuido ou por uso de químicas, coloração, descoloração ou tonalização, tá? Ela traz de volta o cabelo que estava lá no pH alcalino, lembra? Lá no finalzinho da régua, pro pH ácido, pro início da régua, tá? Para que a cutícula do fio, que tá extremamente aberta, ela se feche e torne o cabelo mais sedoso, mais brilhante, enfim, tá? Só que um produto, tá? Para ele ser acidificante, a gente considera, vou voltar aqui na nossa reguinha, a gente considera um produto acidificante aquele produto que está abaixo do pH do cabelo. Se o nosso cabelo começa no pH 4.2, para você fazer uma acidificação, você tem que usar um produto que esteja abaixo disso. Então, normalmente, pH 2,5, 3, 3,5, tá? Já é suficiente. Aí a gente tem no mercado, vou dar alguns exemplos, os condicionadores da Ápice, né? Que tem pH 2,5, 3,5, fica entre o 3, né? O pH deles. É um acidificante bem interessante. A gente tem as máscaras da Novex, tá? Que ficam com pH entre 3,5, 3,4. Às vezes sobe um pouquinho, mas é ainda um produto acidificante, tá? Tô dando o exemplo desses, que são os que eu lembrei agora. E aí o que acontece? Quando você utiliza um desses produtos que eu falei agora para acidificar o teu cabelo, você não necessariamente precisa fazer uma etapa do cronograma junto, tá? Com ela. Você não precisa fazer uma HN ou uma R junto. Você pode fazer só a acidificação, tá? Então o que você vai fazer? Você vai higienizar o teu cabelo. E depois disso, ao invés de você fazer a HN ou a R que você iria fazer, na verdade a HN, né, gente? Porque a R a gente não pode trocar por nada. Então, ao invés de fazer a HN que você ia fazer, você troca essa HN pela acidificação capilar. Que, na verdade, se você está usando uma máscara, ela vai ser HN, mas vai acidificar o cabelo também ao mesmo tempo. Então, ela vai fazer as três funções, tá? E aí, se você usar esse tipo de produto, né, que eu particularmente tô achando mais interessante de fazer ultimamente, você pode fazer uma vez por mês em crianças, tá?
ou se o teu cabelo tem uma porosidade normal, que é o caso do meu, por exemplo, você pode fazer a cada 15 dias. Se a tua porosidade é muito alta, extremamente alta, você pode fazer uma vez por semana, tá? Mas mesmo assim eu não indico. O que eu acho interessante, se você tem a porosidade bem alta, faça uma vez a cada 10 dias, mais ou menos. Que aí eu acho que vai ser o ideal, tá bom? E se você tiver a porosidade baixa, você não vai necessitar fazer acidificação, mesmo porque as suas cutículas já estão comprimidas, você não precisa comprimir mais, né? Agora, quem não usa esse tipo de produto e prefere usar o vinagre de maçã para fazer essa acidificação, tem que lembrar de que sim, o vinagre de maçã é um produto natural, então, consequentemente, ele é um produto paliativo, tá? Porque as máscaras, elas já são feitas com a tecnologia própria para se utilizar para acidificar o cabelo. O vinagre de maçã, ele não foi usado para você acidificar o cabelo. Aliás, ele não foi fabricado para você usar na acidificação do cabelo, né? Ele foi fabricado para você usar na salada. Só que a gente descobriu que o pH dele era baixo, entre 2,5 e 3, e começamos a utilizá-lo para acidificar o cabelo, tá? E, consequentemente a isso, ele acaba sendo um paliativo, ou seja, ele sai muito rapidamente dos fios. O resultado dele sai muito rápido dos fios. Por isso que muita gente faz acidificação com vinagre e depois vem falar pra mim, eu fiz, não vi resultado nenhum, né? Ou eu já faz um mês que eu tô fazendo e eu não vejo resultado nenhum. Por quê? Porque ele é um paliativo. Você só vai começar a ver os resultados depois de um certo tempo que você tá fazendo, tá? E aí, quando você faz com vinagre, tá? O ideal é que você faça uma vez por semana, tá bom? Lógico, no caso dos cabelos porosos. A cada 10 dias para a porosidade normal, como é o meu caso, e continua sendo uma vez por mês para criança